Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite. Com muita alegria que retornamos a casa, nessa condição, né, de palestrante, né, é o que dizem, mas nós nos consideramos apenas um estudante dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos consola, nos reanima a cada dia. Então, não poderia iniciar o nosso singelo trabalho, que é uma reflexão, sem agradecer o convite. Como eu sempre falo, eu encaro como um presente. Nós que estamos aí na doutrina espírita, estudando, trabalhando, quando somos convidados para uma tarefa dessa, o primeiro beneficiado, né, nesse processo, nesse contexto, fui eu mesmo. Porque, como a Cris acabou de falar, né, a gente mergulha na literatura, que é muito ampla, né, na literatura espírita, para a gente buscar argumentos, né? E aí a gente vai deixando as nossas impressões pessoais de lado, as nossas querências, né, para realmente ser intérprete do mais alto, ser um médium, né, esse medianeiro, para trazer realmente a essência da palavra, da mensagem a qual nós escolhemos, né, por desenvolver. Então, muita gratidão mesmo, a escolha belíssima da página, que reserva assim muita intimidade com o assunto, né, abordado. Acredito que a própria espiritualidade intuiu aí a escolha da mensagem, fala sobre a semente, né, nos trazendo já uma reflexão muito profunda, né, do nosso papel de criaturas, né? O que a gente está produzindo, o que a gente está contribuindo para a construção do amanhã. Então há uma conexão muito grande, nos alertando ali para que a gente não seja tão imediatista, né? Nós estamos assim, a sociedade está assim, e a doutrina nos chama a razão, e a gente começa a refletir que cada coisa está acontecendo de acordo com os desígnios de Deus, a partir das nossas próprias escolhas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Cris, pelo envolvimento na prece, porque é o que a gente precisa, né? Como eu falei, que a gente deixe de lado as nossas impressões e que a gente realmente seja inspirado pelos benfeitores amigos. E nesse momento aí a gente roga, a gente suplica ao patrono da casa, ao mentor da casa, o Papa Pio XII, para que continue aqui inspirando, intuindo, para que a gente tenha o verbo fácil e correto, né? Porque muitas das vezes a gente faz uma pesquisa, mas chegando aqui a gente desliga e não é legal. Então, que a gente consiga manter o rumo. Por que eu estou falando isso? Que já faz parte aí da apresentação. O Francisco cantou para a gente a penúltima música, e ali fala, né, Deus, oceano de amor. E a gente já tem ali uma imagem do oceano, né? Jesus é o nosso condutor, ou seja, nós estamos reunidos com o mesmo propósito, então a gente imagina que a visão de cima é de Jesus nos conduzindo, né? O Evangelho nos dá direção, porque é os ensinamentos do Mestre que vai fazer a gente alcançar a nossa felicidade plena. Espiritismo, porto seguro, meu irmão. Nosso porto seguro, meu irmão. E realmente é aqui, né, na doutrina espírita, na terceira revelação, que nós nos sentimos seguros diante do caos aparente que a sociedade vive, o planeta vive, as nações. No Espiritismo que a gente vai buscar o consolo, o esclarecimento, para que a gente possa viver em paz e cumprir as missões que nós fomos confiados e que nós escolhemos. E uma delas é participar deste movimento de transformação da Terra para a construção do amanhã, do mundo de regeneração, a qual nós todos já vemos trabalhando, né? Estamos ansiosos por chegar. Mas a ansiedade é equilibrada, porque a gente sabe, como a mensagem acabou de falar, a natureza não dá saltos. Então, como a obediência da semente, vamos nos desenvolvendo, aprendendo, colocando em prática as lições do Mestre Jesus, que é o que nos dá a direção. Então, meus irmãos, construtores do amanhã, foi um tema que eu escolhi
para divulgar, para fazer esse singelo trabalho, né, de exposição. A gente sabe que a palestra pública doutrinária é uma atividade muito importante na instituição espírita, que é o momento ali em que a gente para refletir sobre um tema. E aí eu já peço desculpas pelo aquele tempo que eu precisei, né, declinar do convite por conta de uma atividade profissional, um curso que eu estava envolvido. Então, uma ou duas vezes eu tive que declinar do convite. E passando esse período, graças a Deus passou, deu tudo certo. Estamos aqui agora para contribuir da melhor forma possível, aprendendo sempre. Então, nesse momento, finalizado ali os compromissos profissionais, fomos buscar o tema. No entanto, em setembro, a maioria dos irmãos aqui já sabe, aqui na nossa região realizamos o nosso mês espírita. Então, 2025 será o 36º mês espírita de Iguaba e São Pedro da Aldeia. E o Conselho Espírita, o 35º seu, em decisão coletiva, estabeleceu semeadores da nova era como o tema central. Então, a gente foi buscar ali um palestrante para que pudesse trazer a palestra do Jefa, a casa a qual eu estou vinculada atualmente, para contribuir com a palestra dentro da programação do mês espírita. E aí começou a busca. Os amigos lá da doutrinária, o Sandro Bolt e o Beto, que são os coordenadores de doutrina, pediram ajuda nesse contexto, de procurar, nesse sentido, né, de procurar um tema e buscar um palestrante. E aí eu comecei a pesquisar. Certo dia, lá no próprio Jefa, eu me deparo com esta obra magnífica aqui, essa edição do Reformador. E quando eu bati o olho, Construtores do Amanhã, eu fiz a conexão com os semeadores da nova era. Aí vamos ver do que se trata. E aí percebemos que Construtores do Amanhã é uma mensagem psicofônica de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, recebida pelo nosso querido Divaldo, em decorrente, né, do encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, em novembro de 2008. E algo extraordinário aconteceu naquele momento, porque à medida que eu ia lendo o texto, eu fui mentalmente e rapidamente fazendo a conexão com o Evangelho, que acabamos de falar, que é a nossa bússola, né, para a felicidade plena. Então, o Dr. Bezerra falava ali do momento em que a sociedade passa, né, dos conflitos, aí o mundo de provas e expiações. Falava da dor e do sofrimento, que a gente vai falar bastante aqui, justiça das aflições. Logo em seguida ele falava, né, que Jesus continua conosco, aguardando a nossa ajuda, Consolador prometido, né, que ele fala do surgimento do Espiritismo. Fala em dado momento que alguns irmãos vão nos prejudicar, nos ofender, caridade com os criminosos. E por fim ele fala um recado para a gente, né, uma injeção de bom ânimo para a gente continuar no bem, nos trabalhos, na caridade, missão dos espíritos. Então, levei para casa, obviamente, fiz a impressão ali, digitalizei e comecei a rabiscar. Quando eu percebi, já tinha muito rascunho. Foi aí que caiu a ficha. Esse tema não era para o palestrante. Esse tema era para mim, para eu estudar, para aprofundar. Então, naquele momento ali, eu já puxei para mim, não, esse aqui eu vou fazer questão de passar, porque é uma mensagem tão linda e, neste momento, é um pedido que eu faço. Se deixem ser tocados pela essência da mensagem aqui, que a gente vai discorrer e comentar um pouquinho. Ignore os meus comentários, que muitas das vezes vai ser equivocado, distorcido, e foquem na mensagem do Dr. Bezerra. Tudo que estiver em azul, eu fiz questão de colocar em caixa alta, são as palavras dele. Que tiver em preto ali, não se preocupem, não forcem a visão para ler, porque são colinhas aqui. Então, vamos focar realmente na mensagem do Dr. Bezerra. Obviamente, não poderíamos realmente entrar na mensagem, né? Discorrer a mensagem sem, ao menos, lembrar desse benfeitor, né? Então, ali, eu não vou... Ali, obviamente, para não ficar cansativo, de uma forma resumida, né?
Adolfo Bezerra de Menezes nasceu no Ceará em 1831, desencarnou no Rio em 1900. Então Bezerra, nós sabemos, né, foi um médico, militar do Exército, escritor, jornalista, foi um dos grandes nomes, um dos grandes expoentes aí da doutrina espírita, presidindo a Federação Espírita Brasileira por 2 vezes, atuou de uma forma brilhante, num trabalho árduo naquela época da escravidão no Brasil. Então ele foi um abolicionista, juntamente com outros companheiros, né? E a sua dedicação e o seu trabalho nas fileiras espíritas foi tão marcante e tão importante que é considerado Kardec brasileiro, né? Pela sua atuação. Pelas as suas ações de caridade, por ser médico, e todas as ações ali que em prol dos companheiros, dos nossos amigos. Tem muitos relatos, biografias do Dr. Bezerra, que sempre narra isso. Recentemente a gente participou do teatro, do espetáculo, né, teatral, na verdade participamos, não, prestigiamos, e ali a gente viu também uma história muito linda, né, dos atendimentos que ele fazia. Então, por conta de toda essa generosidade e caridade, também é conhecido como o médico dos pobres. E aí, após a sua desencarnação, começa também um trabalho de divulgação, né, das mensagens. Muitos médios psicografaram, trouxeram para a gente bastante conhecimento, né? Então, médios como Divaldo, Chico, Dona Ivone do Amaral, Valdo Vieira e tantos outros foram aí esses médios que trouxeram e ainda trazem mensagem do Dr. Bezerra para a gente. E uma coisa muito importante, né? Quando ele desencarna, a gente sabe da história que ele foi convidado para residir, né, para morar em planos mais elevados, né, em planetas mais elevados, e por misericórdia e compaixão para conosco, seus irmãos, ele suplica para que permanecesse ainda convivendo e vivendo bem próximo da Terra, porque, segundo ele, havia muito o que ser feito e ele queria colaborar com isso. Então, o nosso amigo está bem pertinho da gente, então, diante das nossas dores e dificuldades e lutas, vamos buscar também, né, suplicar a ajuda dele, a ajuda da sua equipe, que é muito generosa e sempre nos atende. Então, filhos da alma, que Jesus nos abençoe. Inicia o Dr. Bezerra com essa saudação. O Espiritismo é uma nascente de bênçãos que flui incessantemente, oferecendo água cristalina da verdade para todos os sedentos da humanidade. Acabamos de falar, né? Estamos vivendo um tempo muito complicado, desafiador, momento de transição planetária, e nós, através da literatura espírita, já compreendemos que estamos quase no ápice da transição. E é normal que aconteça, né, ali os últimos chamados, né, para que aqueles espíritos que realmente estão desejosos de mudar, de se transformar, de colaborar na construção de um amanhã melhor, está sendo chamados. Então, por isso que estamos aqui, aceitamos o convite, estamos diariamente tentando domar as nossas más declinações, né? Nos esforçando bastante para que a gente tenha o privilégio de poder passar de fase, né? E habitar no mundo regenerado. Diferente do mundo de provas e expiações, onde a predominância do mal é maior, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos, né, regenerados já é um tanto mais tranquilo. Então é o que a gente espera. Toda vez que nós estamos estudando alguma mensagem e que o autor, principalmente espiritual, né, cita a água, né, esse elemento, essa substância maravilhosa que nos dá a vida, automaticamente, quando faz esse paralelo de água com sede, nós lembramos do encontro maravilhoso da mulher samaritana e de Jesus no poço de Jacó. Por que encontro maravilhoso? Porque ali Jesus ele não conversava só com uma mulher, ele conversava com a humanidade. Porque naquele momento, naquele diálogo fraterno, Jesus chama a humanidade à razão, e hoje nós somos chamados para isso, para que a gente não desanime, como a mulher estava desanimada, né? Nós relembramos que naquela época a mulher ela era subtraída, ignorada completamente da sociedade, né? Então Jesus vem para realmente nos ensinar o quanto equivocado estávamos
né? Então ele vem ali naquele diálogo trazendo a esperança, a fraternidade para vencer os preconceitos da época, o orgulho, a vaidade, a ignorância. E nesse diálogo ele ensina aquela mulher as coisas da pátria espiritual que ela, naquele momento, não sabia. Por isso que ela sai radiante. Quem assistiu a série The Chosen, isso aqui é uma imagem, né, uma fotografia da série, quem assistiu vai relembrar o quanto ela sai ali radiante por ter encontrado o Messias. E Jesus naquele momento ali, se a gente relembrar o que a série passa e o que as Escrituras passam, talvez tenha sido a primeira pessoa em que Jesus autorizou a divulgação da chegada dele. Até os discípulos, eles eram ali, né, meio que Jesus chamava, não está no momento, e ele ansiosos para anunciar a chegada do Messias, e ele, não está na hora e tal. Mas com essa mulher, ele meio que passa essa missão, e ali ela sai radiante, encontrou o Messias. Ali ela realmente encontrou a paz, né, se desculpa pelos erros, e ali ela ressignifica a vida dela. Então essa mensagem é tão linda porque nós podemos também, a partir desse diálogo com Cristo, a partir do entendimento das suas lições, podemos ressignificar a nossa vida e antes das dores, das aflições, a gente pode dar uma nova direção. Continua Dr. Bezerra, podemos considerá-lo, o Espiritismo, também como o sol da nova era, aquecendo os corações enregelados e libertando as mentes angustiadas. E aí a gente relembra por que ele fala que é o sol da nova era, né? Assim como a água, ela é esse elemento que sacia a nossa sede, que mata a nossa sede, nos revigorando, nos reabastecendo, o sol é a fonte de energia que aquece os nossos corações, que nos dá energia para continuarmos a nossa jornada. E o Espiritismo vem justamente naquele momento em que a sociedade estava mergulhada num clima de desespero, de descrença, o materialismo ali com toda a sua ira, com toda a sua força, tentando desacreditar Deus. É o momento em que a espiritualidade, é o momento em que Jesus traz à terra o Consolador prometido. Porque ele anunciou antes, e aí João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, está registrado isso. Jesus fala: se me amais e guardais os meus ensinamentos, as minhas lições, as minhas orientações, eu rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, né? E esse Consolador é aquele que iria explicar tudo aquilo que Jesus falava por parábolas e que a gente não conseguia compreender em essência. Mas guardamos. Lembra que eu falei do diálogo? Nós estávamos lá ouvindo o Mestre. Então, por isso que a gente ficou guardado. Então, quando surge o Espiritismo, por volta de 1857, com o lançamento da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, ali reacende, aquece os nossos corações, porque são as verdades que são relembradas. E aí nos consola ante toda aquela época meio conturbada. Então, a gente volta para o Criador fazendo essa religação. Então o Espiritismo nasce com essa proposta: ciência, filosofia e religião. Que a gente possa ter sempre uma palavra, como diz a mensagem aqui, né? Uma palavra, uma palestra, um texto, porque nós que estamos estudando a doutrina espírita, em dado momento vamos ser convidados a esclarecer um outro. Então é por isso que a gente tem que estar nos estudos, né? O Giovanni acabou de conduzir um estudo aqui, né? O Livro dos Espíritos, tantos outros aqui. Então essa também é uma tarefa muito importante, a gente não parar de estudar e estudar coletivamente, porque o próprio Kardec sinaliza isso. Quando a gente estuda coletivamente, nós aprendemos mais, porque é a partir da explanação do outro que a gente ouve aquilo e a gente vai montando esse grande quebra-cabeça para entender realmente a grandeza da vida nos dois planos. É verdade que a dor parece zombar das gloriosas conquistas contemporâneas. Do seu crivo, ninguém na indumentária carnal consegue escapar.
E aí o Dr. Bezerra nos traz uma visão diferente da dor. A dor em outras escolas religiosas, né, em outros ambientes filosóficos, é algo temeroso, é algo ruim, é algo negativo. E a doutrina, que é ciência, filosofia e religião, vem nos esclarecer que a dor é amiga. A dor é o mecanismo, é o método, é a ferramenta, o recurso que Deus nos concede para nos despertar, tanto no corpo quanto na alma. A dor, a gente tem que compreendê-la e não ficar naquela condição de por que eu estou passando por essa dor. É para que eu estou passando por essa dor. Se a gente conseguir fazer essa reflexão e viver dessa forma, vamos passar pelos momentos de dores de todas as espécies, de toda a natureza, de uma forma mais tranquila. Só que ele fala aqui nessa contradição, que parece que a lei do progresso, as conquistas que já conquistamos, né, materialmente falando, nosso progresso intelectual, a dor vem destruir tudo isso. E foi difícil entender isso. Que contradição é essa que o Dr. Bezerra quer falar para a gente? Aí foi quando trouxemos esses dois exemplos, mas antes disso, achamos esse trechinho do livro Trovas do Outro Mundo, edição da FEB, Ricardo Júnior, por Chico Xavier. Olha que contradição. Isso é uma realidade do ser humano, dos humanos que estão aqui no mundo de provas e expiações, tá? Estranho o quadro da terra. Medicina estende as mãos, cura os doentes que encontra. Vem a guerra e mata os sãos. Então, enquanto há milhões e milhões de pessoas dedicadas ao bem, pesquisadores, cientistas, buscando descobrir, porque nós não criamos nada, só descobrimos. Por isso que somos co-criadores. Nós descobrimos as coisas que Deus criou. Então, ao mesmo tempo que muitas almas querem descobrir recursos para que a gente possa ter um bem-estar e viver melhor, outros ainda seduzidos pelas sombras, envolvidos ainda, né, pelos espíritos que não despertaram ainda para o amor, promovem guerra. E a mensagem casou certinho, porque ela diz que os homens, nós somos ainda imediatistas. E aí, por conta dessa imaturidade espiritual, promovemos na Terra o quê? Através da força, da ambição e do domínio. Tudo contrário à lei do amor. Tudo isso contrário àquele diálogo de Jesus, que foi a fraternidade, a solidariedade. Então, cientistas desenvolvem nanorobôs que podem matar células cancerígenas. Nossa, que legal! Que coisa fantástica, que descoberta maravilhosa, porque é uma enfermidade que abrevia a existência de muitas pessoas, né? Cessa ali e tal, muitas pessoas enfermas, e nós já estamos ao passo de descobrir, né, a cura para essa enfermidade física, e vai causar um bem-estar, né? Vai nos proporcionar um bem-estar. Em contrapartida, há irmãos em laboratórios fazendo experimentos para construção de máquinas de guerra, de destruição. Então, isso aí é a nossa realidade. Mas é para a gente desanimar de forma alguma. Porque aqui é a violência sob todos os aspectos considerada, ceifando a floração da vida, que não chegou à maturidade. E aí a gente lembra da educação, a importância da educação, a importância da casa espírita de promover a evangelização da família, porque nós sabemos que hoje não é mais o suficiente evangelizar as crianças. É necessário fazer um serviço só, de acolhimento, de envolvimento e de esclarecimento para crianças, jovens e adultos. Por isso, aqui, o incentivo, né, até a própria Federação Espírita Brasileira nos traz para que as casas espíritas promovam a evangelização da família, para que a gente possa ter condição de conduzir essas almas que reencarnam, e ali na fase da infância, que é aqueles que estão mais propícios a absorver o conhecimento, então a gente evangeliza essas almas.
Ali é o sofrimento mais contido no íntimo dos corações, arrancando da face a máscara da falsa alegria. Aqui é um alerta que o Dr. Bezerra nos traz, porque muitas das vezes a gente fica desanimado e esse desânimo nos causa uma inércia e a gente acaba tentando algumas portas, né? Alguns mecanismos de fuga. E aí nos entregamos muitas das vezes à drogadição. Agora vem uma espécie de droga que é o uso excessivo das redes sociais. Quantas e quantas pessoas ficam frustradas diante de um recurso, de uma ferramenta que nos serve, é bem verdade, tem muita serventia, mas causa um desequilíbrio, porque ali mexe muito com o ego. E às vezes a gente tenta se mostrar nas redes sociais de uma forma, né, para meio que mascarar essa alegria, mas os nossos corações ainda um tanto desanimados. E muitas das vezes as pessoas buscam isso como a fuga, né? A gente vê aí já as tecnologias, né, do multiverso, né? As pessoas que estão vivendo mais no virtual preferem, se sentem melhor mais vivendo a parte virtual do que a parte física, né, propriamente dita. Então isso é um alerta do Dr. Bezerra. Isso tudo é um mal que ainda existe entre nós, mas que a gente está já conversando, discutindo para achar meios para superar esse momento. Mais distante são os desejos irrealizados, convertidos em conflitos tormentosos, gerando desinteligência e padecimentos profundos. Aí também é uma espécie de alerta, né? Mas de forma coletiva, né? Porque a sociedade acaba se envolvendo com algumas situações coletivas que causam dor, sofrimento, aflição. Na atualidade a gente está vendo aí, principalmente aqui no Brasil, né, o grande problema que está ocorrendo com esses esquemas financeiros, né? A busca pelo dinheiro fácil, né? Pelo ganho do dinheiro fácil, levando aos irmãos e levando muita gente ao padecimento, como diz ali, por conta disso. Da questão de querer ganhar o dinheiro fácil para obter as coisas, para conquistar, e aqui não é crítica, cada um faz as suas escolhas, mas é um alerta. Né? Olha o que está acontecendo em nossa sociedade com as bets, né? Que são as casas de apostas virtuais. É um vício, está levando muitas pessoas a enlouquecerem, porque começa de uma forma singela, até às vezes brincadeira, e se torna algo realmente preocupante. Então até as autoridades na área de saúde já estão desenvolvendo pesquisas e já estão apontando alguns dados realmente alarmantes de pessoas que realmente estão enlouquecendo por conta dessas apostas virtuais, né? Então a gente que está na doutrina, a gente sabe que qualquer tipo de viciação atrasa o nosso progresso, atrasa a construção do amanhã de paz, de fraternidade. Então é necessário que a gente esteja atento e sempre orientar os nossos irmãos. Mas, repetindo, cada um tem as suas escolhas, aqui não é crítica, é apenas a realidade em que estamos vivendo, né? Em todo lugar, a presença do sofrimento abençoado. Muitos de nós, muitas das vezes, recebemos aquele tipo de crítica, né? Que hoje a gente já não encara como crítica, porque já entendemos de uma forma bem diferente, né? O espírita gosta de sofrer, né? Volta e meia a gente né? Tudo de vocês, não sei o quê, tudo que é de sofrimento vocês falam de uma forma assim. Não, é o entendimento que é diferente. Simples assim. E a gente trouxe aqui uma imagem, né? A partir de uma palestra que eu ouvi e eu achei muito legal, falando sobre isso, a diferença, né? Do sofrimento e da infelicidade. Então, eu peço a ajuda de vocês. Naquela imagem ali, conseguimos visualizar sofrimento? Sofrimento, mas mais felicidade do que sofrimento. Então, é visível que há um sofrimento ali, não é isso? Não tem um sofrimento? Mas naquele momento ali, quem está sofrendo está infeliz? Porque, como eu disse, tem escolas religiosas que encaram o sofrimento como algo temeroso, negativo. Não. O sofrimento, para nós espíritas, já aprendemos isso, por isso que a gente lida com esses assuntos de uma forma tão tranquila, porque são experiências evolutivas, porque tudo passa.
Então, aquele momento ali que a mulher está sofrendo a dor, mas ela está feliz porque ela está trazendo ao mundo um ser. Ela está ali exercendo a função realmente biológica da mulher. Então, imagina como está a mente um tanto preocupada, óbvio, porque todo mundo ali, né? Preocupado, o pai, não sei nem porque ele está acordado ali, que ele já para estar desmaiado ali, porque a gente não consegue, né? As mulheres, graças a Deus, são esses sinais. A gente se acha forte, mas as mulheres que são fortes, né? Então, fica aqui o que o Dr. Bezerra fala, né? O sofrimento abençoado. E é dessa forma que a gente tem que encarar a vida, as nossas dores. Cada um de nós aqui está passando por um momento desafiador, de qualquer natureza, de qualquer segmento. Mas a doutrina já nos informa que tudo é passageiro, tudo vai passar. Bendigamos a oportunidade de experimentar nas carnes da alma a presença do sofrimento, transformando-se pela resignação e coragem do enfrentamento, em condecorações luminosas que nos destacarão na grande jornada em direção à luz imarcessível. Olha a injeção de bom ânimo que o Dr. Bezerra está nos trazendo aqui, né? Para que a gente possa, diante, né, das dores, do sofrimento, dos momentos de aflição, desafiadores que cada um passa, a gente transformar, ressignificar, mas com coragem do enfrentamento. Tendo fé em Deus, na espiritualidade, rogando o amparo, não para a resolução do problema, mas de ideias, para que a gente possa resolver os nossos próprios problemas. Porque se hoje passamos por dificuldade, certamente, num passado não tão distante, fomos nós mesmos que criamos isso. A gente não tem dúvida, o espírita ele não tem dúvida. No mundo há aflição, no mundo há injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Não é isso? E aí fora, os nossos irmãos ainda não conseguiram compreender isso. E aí acusa A, B, C, a criatura A, a criatura B, aquele C das trevas. Não, o Espírito ele traz para si, nesse contexto aqui, onde está a minha responsabilidade? Porque antes a gente chamava de culpa, mas e a minha responsabilidade aqui? Né? Onde foi que eu participei disso para eu estar vivenciando essa consequência? Então, é esse chamamento aqui que fica muito perceptível da mensagem do Dr. Bezerra. E aí, a gente trouxe um exemplo também para ilustrar, né? Para a gente perceber o quanto realmente é importante a gente manter a nossa coragem de enfrentamento naqueles momentos difíceis em que a vida nos convidar a superar os desafios. Então, Pedro Pimenta é um jovem de São Paulo que aos 18 anos foi acometido com meningite, passou uma situação caótica ali do ponto de vista físico, orgânico, ficou internado muito tempo, a ponto da família ser já avisada que seria quase que impossível ele escapar, teve os seus membros inferiores, superiores amputados, mas havia naquele ser humano um desejo ardente de viver, de continuar. A chama ainda estava acesa desse enfrentamento, da coragem do enfrentamento que o Dr. Bezerra nos traz. E aí o que acontece? Ele vai para os Estados Unidos para continuar o tratamento, vai se recuperando com o tempo, adquire ali uma melhora significativa, tem a alta, recebe as próteses, recebe um convite para começar ali a trabalhar, a participar ali da organização, né, do centro lá de excelência que o atendeu. Em dado momento é convidado, faz parte ali da direção, né, pela sua vocação mesmo, né, pela sua capacidade, né. E aí ele se torna também um membro lá dessa organização, mas algo tocava o coração dele, tocava, chamava, e ele não conseguia compreender. E belo dia, ele decide voltar ao Brasil, porque, segundo ele, ao longo da minha jornada, percebi que a minha história não era apenas sobre mim, mas sobre um grande propósito. O meu propósito é trazer força, inspiração e esperança para as pessoas. É mostrar como é possível transformar um sofrimento
em sorriso, alegria e superação. Então ele retorna para o Brasil, com a ajuda de alguns amigos, ele inicia ali um centro de excelência e ele promove aí o atendimento, o serviço, o amparo àquelas pessoas que passaram pela mesma situação dele, que precisa de uma prótese, que precisa de um instrumento ali para dar melhor qualidade de vida. Coragem do enfrentamento. Não desistiu. Diante do caos ali, diante da dificuldade, ele poderia simplesmente desistir. Mas não, essa centelha divina que há em cada um de nós, que é necessário mantermos viva, alimentarmos isso. E como é que nós alimentamos a chama da vida dentro de nós? Alimentando o nosso espírito a partir do Evangelho do Cristo, desenvolvendo as nossas virtudes, nos tornando seres humanos melhores, para que um dia realmente sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus. Não existe dor sem sentido, ela é sempre educativa. Isso é um resumo de dor e sofrimento. A dor aparece para nos despertar, fortalecer e ensinar. Ela não vem por maldade, até porque ela é divina. Surge com o intuito de nos movimentar, retirando-nos da inércia e da soberba, conduzindo-nos no processo divino de aprendizado e reparação rumo à felicidade plena. Essas são palavras de uma amiga nossa de doutrina espírita, conversando sobre o assunto. Ela mandou esse textozinho para mim e aí eu fiz questão de colocar aqui que ela sintetiza o pensamento do Dr. Bezerra acerca do dor e do sofrimento. Então a gente registra a nossa gratidão a Isabela Niela. Vivemos o momento da grande transição, que deixa a impressão de que os ouvidos divinos, nos penetrais do infinito, não escutam o clamor da terra. E não é isso que a gente está escutando aí o tempo todo? E só uma bomba para destruir tudo e recomeçar tudo. Ah, Deus já desistiu dos humanos e a sociedade não tem mais jeito. Lei do engano. Por que a gente fala isso com propriedade? Porque está escrito lá, está registrado. Pergunta 784 do Livro dos Espíritos, que versa sobre a lei do progresso. Kardec, em dado momento, e Kardec sentia isso. Lembra que a gente falou lá? O Espiritismo vem naquela época meio que conturbado, o materialismo, né? A descrença de Deus. Então Kardec, inspirado pela espiritualidade amiga, sabia que nós iríamos, as gerações que o sucederam, iríamos precisar de uma confirmação de que essa ideia de destruição, de que Deus abandonou, é equivocada. Então ele pergunta, né? A perversidade humana é muita. Então, do ponto de vista da lei do progresso, não parece que estamos regredindo, não estamos aos recuos, não estamos retrocedendo? E o que a espiritualidade amiga responde? Enganastes. Ponto. Enganaste, ou seja, essa teoria nossa já está errada, equivocada. E aí complementa a resposta magnífica, que seja realmente uma injeção de bom ânimo para a gente continuar firme diante desse caos aparente. Então ela diz assim, o ser humano, a partir do momento que ele vai vivenciando as situações, ele vai realmente percebendo o quanto a perversidade é um mal. É tipo assim, um entrave para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. Mas é a partir daí que ele vai percebendo o quanto é necessário a promoção do bem. E aí finaliza lá dizendo assim, espero que eu lembre, mais ou menos assim, é necessário que o mal chegue ao extremo para que surja a necessidade do bem e das reformas. Então no ápice dessa transição que está acontecendo várias atrocidades que quem realmente quer passar para um mundo de regeneração vai perceber que tudo isso faz parte. Faz parte das escolhas individuais e coletivas. Mas e de que lado nós vamos estar? Do lado daqueles que já desistiram e que está aqui apenas de passagem? Ou nós vamos realmente nos dedicar na construção do amanhã, né? Sendo a semente divina que vai brotar em algum dia, vai florescer e trazer bons frutos. Nunca, entretanto, como hoje, a misericórdia do Pai amantíssimo tem respondido às multidões desavoradas às súplicas que lhes são dirigidas. Jamais, como agora,
O amor de Jesus enviou à terra embaixadores tão numerosos para que possam apresentar-lhe a mensagem dúlcida do amor, que ficou esquecida na memória dos tempos. Heróis anônimos da caridade, missionários da renúncia, cientistas, pensadores, artistas, mergulham sem cessar nas sombras terrestres para evocar e viver a proposta do amor como Dante nunca havia ocorrido. Então, meus irmãos, de tempos em tempos, Jesus, o nosso condutor, como diz aqui a belíssima mensagem, Jesus, o nosso condutor, envia à terra os seus mensageiros, espíritos com alta envergadura moral, para nos provar que é possível promover o bem, que é possível não desanimar diante dos conflitos, da turbulência, da maldade alheia. Então, esses espíritos vêm para nos dar as mãos e junto conosco caminharmos para a construção de um mundo melhor. E quem são e onde estão esses heróis? Estão em toda parte. Todo serviço no bem, que aquele que ali está sendo o agente de propagação do bem, o elemento executor daquela atividade no bem, é um herói anônimo. Porque muitas vezes não é reconhecido e também nem querem ser reconhecidos assim. Porque muitos e muitos promovem o bem baseado naquilo que está escrito no próprio Evangelho, né? Não saiba a mão esquerda o que a direita fizer. Eles fazem o bem por fazer. Então nós trouxemos alguns exemplos aqui só para ilustrar, né? Aqueles irmãos que vão em orfanatos, em asilos, em hospitais, levando um pouco de alegria para que aqueles irmãos que estão ali naquele leito, né, muitas das vezes sofrido, muitas das vezes desanimados, que eles tenham um momento de esperança e alegria. Os bombeiros, os salva-vidas, esses nossos irmãos, os policiais, enfim, os trabalhadores na área de segurança e de tantas outras áreas da nossa sociedade que muitas das vezes correm risco, né, de morte por conta do seu ofício, mas em favor do outro. Os enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem, tem que falar, né, para ganhar um pontinho em casa, né, os técnicos de enfermagem, né, o risco que eles correm. Então, são heróis anônimos. Quando trabalha com boa vontade, com bom ânimo, com gentileza, a gente lembra, né, assim, a gente vai às vezes numa consulta médica e às vezes os médicos atendem assim, ó, é o quê? Tá, não sei o quê. Não tem um olhar, né? Aí quando a gente vai num médico que ele toca na gente assim e tal, você, eu vou fazer um exame aqui, só, aí toca assim, você já sai dali, eu fui atendido, eu fui amparado, né? Então, olha a diferença, heróis anônimos. As pessoas que atendem, né, com boa vontade o irmão, são heróis anônimos. Rapidamente, 2 exemplos. Aqui não precisa nem falar que já são instituições que estão aqui, né, próximo da gente, a gente até participa delas, né? Então, nossa gratidão a esses irmãos aí que colaboram com tanta coisa boa, né? Cuidando de criança, cuidando dos animais. Aí a gente fica ali com o exemplo ali à minha direita, né? Wagner Moura, idealizador, fundador, presidente da Fraternidade Sem Fronteira. Essa organização belíssima que leva o alento aos nossos irmãos que estão lá, bem distante, no continente africano, nos lugarejos que não tem praticamente nada, nem água. Então, heróis anônimos. Ele quer ibope, quer aparecer? Não, ele só quer ser um construtor do amanhã. Um exemplo. E aqui, à minha esquerda, né, Sadi Mané, um jogador de futebol, né, senegalês, que com muita dificuldade consegue, né, se transportar para a Europa, faz um sucesso pela sua habilidade, e aí ganha títulos, ganha muito dinheiro. E o que esse camarada faz com o dinheiro? Volta lá no teu país e ajuda os seus irmãos. Construção de hospital, construção de escola. Para ter ideia, uma matéria que eu li foi o primeiro estabelecimento, né, o Correio. Primeiro Correio que criou o jogador de futebol. Quer se aparecer, quer ibope,
Quer reconhecimento? Não, só quer ser um construtor do amanhã. É verdade, filhos e filhas da alma, que as aflições permanecem, também através dos sítios estabelecidos por mentes desencarnadas que buscam ser árvores pela revolta, tentando obstaculizar a marcha do progresso moral. O progresso é inevitável, não adianta, nós não temos condição nenhuma. A gente pode até atrasar, a gente até pode pegar alguns atalhos, mas o progresso é inevitável, né? Então esse livro aí é uma maravilha, Psicografia do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, é um dos 4 livros, né, que compõem aí essa coleção. Então o espírito Manuel Filomeno de Miranda traz muitas informações sobre isso, né? Do momento desafiador que passamos, que foi a pandemia, né, os bastidores espirituais daquilo ali, mas ele também fala um alerta, que essas organizações, dos espíritos ainda, que se comprazem com o mal, deram ultimato para todos aqueles que erguem a bandeira, Deus, Cristo e caridade. Quem são esses? Somos nós. Vigiai e orai, para que a gente não possa ser alcançado por essas mentes, né, ainda doentias, tudo passageiro. Daqui a pouco eles vão despertar para a luz e vão estar marchando conosco para a construção do mundo melhor. Então, meus irmãos, não caiamos nas armadilhas das trevas, não nos deixemos seduzir pelas investidas das sombras, vigiemos. Então, a Federação Espírita Brasileira, de tempos em tempos, lançam campanhas que, para o mundo aí fora, para os materialistas, eles ignoram tudo isso. Na verdade, eles acham que é tudo normal. Eles tentam seduzir as mentes que estão vacilantes, promovendo essas situações que nos causam sofrimento, mas o sofrimento do ponto de vista negativo, daquilo que vão nos trazer consequências desastrosas e vai atrasar o nosso caminhar. Então, que diante dessas campanhas belíssimas que a FEB faz, sejamos propagadores da ideia, para que a gente, de certa forma, leve o conhecimento espírita para todos os cantos, para que as pessoas realmente conheçam as verdades espirituais que estão por trás dessas ideologias puramente ocas, como diz Emmanuel no livro que carrega o seu nome, Emmanuel. Capítulo 6, Revivescência do Cristianismo. Está lá, ele falando lá. Essas ideologias ocas são puramente materialistas, que têm como missão principal a destruição da família. Então, olha a nossa responsabilidade de estarmos esclarecendo, estar estudando, aprofundando o assunto para que a gente tenha, né, subsídios para poder orientar aqueles que convivem conosco. Não se pode edificar num planeta de prova e expiação, como é o nosso, transitando para o grau de regeneração, senão com a presença do sofrimento, que foi cristalizado pela nossa intemperança, resultante do nosso processo evolutivo no passado, quando ainda vascas a ignorância do ontem. Então, meus irmãos, tudo que estamos passando, todos esses conflitos, todos esses acontecimentos, né, os conflitos bélicos, tudo isso é decorrente da nossa intemperança. Tudo isso é consequência de algo que criamos no passado. Nós temos débitos coletivos. E muitas das vezes a gente acha que está ali, não porque isso está acontecendo comigo, não. Tu faz parte também. Não por acaso está aqui. Então, é momento de resgate, mas que a gente tenha a tranquilidade de que tudo vai passar, mas é fundamental mantermos o rumo, o foco no bem, seguindo as pegadas luminosas de Jesus. Sabedores da lei de causa e efeito, então o tempo vai nos devolver em dobro tudo aquilo que se origina de nós. Então, se hoje nós estamos plantando, né, coisas boas, certamente no futuro vamos colher situações bem mais felizes. Não temamos nossos irmãos enlouquecidos, são filhos de Deus, credores da alma, credores da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Hostilizando-nos, necessitam de nós e por nossa vez deles necessitamos. Então,
diante aí ao longo da nossa trajetória, vamos reencontrar aqueles espíritos que ainda nutrem algum sentimento, né, inferior para conosco, de mágoa, de vingança. Então, esses espíritos, nós devemos fazer o que por eles? Orar. É o que Jesus nos ensinou. Ora porque quem te persegue e calunia. Porque nós oramos, tendo a sinceridade de propósito, tendo o amor como fonte, né, deste pensamento, vai alcançar esses nossos irmãos. E vai ter um dia que eles vão desistir desses ataques que nós já conhecemos como obsessão, que é essa fixação de pensamento a pensamento negativo. Estendendo-lhe os braços afetuosos, ofertando-lhes a oração da fraternidade e juntos busquemos Jesus. Exemplo do quanto é possível fazer isso, né? Papa, líder religioso, uma das maiores, se não a maior religião do planeta, deixou um legado de ensinamento, de exemplo do quanto é importante a gente perdoar, né? E aí, em dado momento, ele vai lá na cadeia visitar aquele irmão ali que o tentou, né, contra a própria vida do Papa. Então, que seja um exemplo de como é possível a gente perdoar os nossos companheiros, mas relembrando que através da oração da fraternidade a gente também consegue fazer esse movimento no bem. Permaneceis devotados, e aí a gente já está se encaminhando para o final. Permaneceis devotados, esquece as diferenças e recordai-vos da identidade dos conceitos, deixando à margem os espículos, as pontas, né? Os desvios de opinião, para juntos, unidos, pensarmos na construção do amor por definitivo em nosso amado planeta. Então, meus irmãos, esqueçamos a polaridade estúpida que tanto nos afasta. Porque assim, nós perdemos muito tempo em conflito, que não vai levar a lugar nenhum. Porque quem está com a verdade? Quem está certo? Lado A ou lado B? Se todos nós estamos no mesmo barco, sofrendo as mesmas dificuldades, então é hora de nós, aí a gente fala para o público espírita, de nós mandarmos a mensagem para o mundo que nós somos irmãos, que nós realmente entendemos a democracia como respeito mútuo, porque o próprio livro dos Espíritos está lá, todas as leis estão lá, a lei de igualdade, de progresso, de trabalho, de pensamento. Então, vamos deixar o outro pensar, externar o que pensa da forma que ele entende a vida. E não criando lá, eu preciso concordar? Não, mas eu também não preciso brigar. Eu não preciso entrar no conflito. Por que eu não vou ouvir o outro? Quem sabe se o outro tem algo ali que realmente esteja correto e que eu esteja equivocado. Então, olha o quanto é necessário realmente caminharmos para frente, seguindo os preceitos, as orientações de Jesus, por meio do diálogo, da tolerância e da concórdia. É difícil? Não. Porque precisamos, como eu falei, né? A minha inspiração... A minha súplica era para eu deixar o meu pensamento de lado e trabalhar a essência. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É difícil? É, para todos nós ainda, compreender certas coisas, certas bandeiras que são levantadas, mas é o direito do outro, que não pode levantar sou eu. Lembramos de novo, os escândalos. Os escândalos é necessário, mas ai daquele que os promoverem. Então, a gente já tem essa condição de entender toda essa confusão que está instaurada no nosso país de uma maneira macro. Por quê? Todos esses nossos irmãos que estão sendo instrumento dessa confusão toda vão passar. Vão passar. E outros vão chegar com outros pensamentos. Então, muita fé em Deus, muito diálogo, muita tolerância. Envolvamos os nossos irmãos permanentemente em oração, direcionando para ele pensamentos do bem, aqueles irmãos que se colocam na condição de agentes públicos.
E aí eu estou falando dos nossos companheiros que se embrenharam, né, sei lá, na política. O quanto é necessário a gente orar por esses irmãos, para que eles sejam tocados pelo sentimento do Cristo, porque eles têm poder. Porque existe o poder humano ali, o transitório, mas tem poder. Tanto é que uma sentença, uma canetada, um decreto pode influenciar milhões e milhões de pessoas. Então, nós vamos envolver esses companheiros para que eles sejam inspirados a ter as melhores e mais sábias decisões pautadas na lei do amor. Sigamos, pois, espíritos espíritas e espíritas espíritos dos dois planos da vida, de mãos dadas, entoando um hino de alegria por gratidão a Jesus, pela honra de havermos sido chamados à última hora para trabalhar na sua vinha. Agradeçamos essa oportunidade que nós temos de estarmos inseridos numa instituição espírita que nos esclarece, nos consola, nos dá condição de trabalho no bem. Não estamos no espiritismo por acaso, nenhum de nós conhecemos essas verdades espirituais por acaso. Há uma responsabilidade imensa, porque a quem muito é dado, a muito será cobrado. Alegrai os filhos e filhas da alma, bendizendo a hora de servir. E aí, Haroldo Dutra Dias, o palestrante que a gente tanto conhece, que a gente tanto gosta, ele diz o seguinte sobre esse contexto, né, de construção do mundo de regeneração. Ele diz assim: nós já temos todos os recursos, temos leis, temos dinheiro, temos instituições, já descobrimos tanta coisa que nos causam bem-estar, mas o que precisamos agora para a construção do mundo melhor? Alguém arrisca dizer o que nós precisamos para a construção do mundo melhor? Alguém arrisca? Amar. Vontade. Boa vontade, boa posição. Obviamente, né, que o amor engloba tudo isso, né? Mas a gente fica aqui para encerrar a nossa reflexão com a mensagem desse espírito de escola, e aí palavras minhas, acredito muito, um daqueles espíritos com alta envergadura moral, que veio à Terra para nos deixar como legado a boa vontade e a disposição de trabalhar. Divaldo Pereira Franco, que recentemente retorna à parte espiritual, o nosso conterrâneo querido, né? Ele que psicografou, né? Ele que recebeu essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente agradece a presença desse nosso irmão aqui entre nós, de tudo que ele trabalhou, de tudo que ele demonstrou, o quanto é possível a gente ser realmente os semeadores da nova era através da construção do amanhã de paz. Então, meus irmãos, que o Senhor de bênção vos abençoe hoje e sempre, são os votos carinhosos do amigo paternal e o mínimo de sempre, Bezerra de Menezes. Então, esperamos aí que essa mensagem tenha trazido algo de positivo diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores, diante dos nossos desafios, que a essência dessa mensagem, que nos diz que a dor é amiga, que diz que o sofrimento é passageiro, que nos incentiva a perdoar aqueles que nos ofendem, mas, sobretudo, agradeçamos sempre a Deus e a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de estar junto de nós, e aí que a gente seja realmente verdadeiros discípulos, trabalhando no bem, tentando esclarecer, levar uma palavra amiga a todos que cruzem os nossos caminhos. E mais uma vez, gratidão pela atenção de todos. Desculpa qualquer falha, qualquer palavra que não esteja compreensível, mas recomendo que a gente insista em estudar o Evangelho, que é ali que está o nosso roteiro para a felicidade plena. Estudar, servir e honrar a Deus. Uma boa noite a todos e gratidão.